Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando nas Sagradas Escrituras por intermédio do livro de Salmos, capítulo 83, 84 e finalizando no capítulo 85. No Salmos 83, aqui veremos um salmo de lamento comunitário, voltado para uma situação, irmãos, no qual o povo de Deus é ameaçado por inimigos gentios que pretendem destruí-los. O salmo ora para que Deus faça com que seus inimigos falhem miseravelmente, sendo envergonhados e perecendo, para que possam conhecer o Senhor. É possível, amados irmãos, entre os versos 9 e 18, que o salmo suponha que Israel deve se defender, e a oração é pela vitória militar. Os cristãos usariam este salmo não contra os inimigos nacionais, ou seja, os cristãos transcendem as fronteiras nacionais, mas nos casos em que seus perseguidores os destruíram e todos os vestígios de sua fé. Eles usam essa oração corretamente quando pedem a Deus para frustrar esses planos de tal maneira que até mesmo os perseguidores possam vir buscar o nome de Deus. Veremos então entre os versículos 1 e 8 que a primeira seção descreve a coalização gentia entre seus planos malignos e astutos. Vamos eliminá-los como nação, que o nome de Israel não seja mais lembrado. Os gentios, quanto ao caráter, são seus inimigos, isto é, de Deus, e aqueles que te odeiam, versos 2. Então, eles são os povos específicos ao redor de Israel. Com Assur, provavelmente a Síria, distante ao Oriente, mas possivelmente a tribo mencionada em Números, capítulo 24, do norte do Sinai. Eles unindo-se a eles. O salmo não se limita apenas às ameaças desses povos, é claro. A oração, neste caso, de forma específica, é um guia para a oração em outros casos semelhantes. Em tal perigo, o povo pede a Deus que não fique em silêncio, ou seja, não suspenda ou disfarce seu poder e compromisso com seu povo. Dos versículos 9 ao versículo 18, o pedido básico nessa sessão, irmãos, é bastante simples. Que esses inimigos falhem completamente em seu esquema. Esse pedido começa com exemplos históricos de juízes, Mediã, Oreb, Zeíbe, Zebá, Zalmuna. Todos vêm da história de Gideão, enquanto Cícera e Jabim vêm da história de Débora e Baraque. Esses eram inimigos mortais e de uma perspectiva meramente humana. Suas forças eram superiores às de Israel. No entanto, com a ajuda de Deus, eles foram derrotados, o que provavelmente explica porque o Salmo o usa como exemplos. E na história de Gideão, aí tem aqui as referências em Juízes, capítulo 7, e na história de Débora e Baraque, tem aqui a referência em Juízes, capítulo 4, amém? Os versículos 13 a 15 do Salmo 83 são representações coloridas desses inimigos sendo frustrados e derrotados. Os versículos 16 a 18 tornam explícito um elemento que muitas vezes só está implícito nos Salmos pedindo tais vitórias. O objetivo de pedir a derrota deles é que eles busquem o seu nome, ou seja, sua conversão ao verdadeiro Deus, ou pelo menos que eles saibam que eles não estariam sozinhos. É o Altíssimo sobre toda a terra. Isso pode ser conversão ou pode ser simplesmente, irmãos, o reconhecimento de que Deus de Israel é o poder mais alto que existe. Um reconhecimento que pode ficar aquém da verdadeira conversão. Amém? A razão última da existência de Israel, irmãos, é servir ao propósito de Deus de restaurar a adoração verdadeira,
e a vida humana autêntica entre toda a humanidade. Portanto, é realmente para o bem desses gentios hostis que eles falham em seu plano de exterminar Israel. A genuína dependência de Deus expressa nessa oração é, portanto, tanto a devoção a Deus quanto boa vontade para com toda a humanidade. Capítulo 84, irmãos, veremos nesse capítulo que celebra a peregrinação a Jerusalém para adorar no templo. É muito parecido com os hinos de louvor a Sião, como o lugar especial de Deus, como por exemplo o Salmo 122. Embora, irmãos, este se concentre especialmente no deleite de ir adorar lá. O propósito de cantar este salmo é cultivar esse deleite, abrir os olhos e o coração do povo de Deus para o privilégio impressionante de ser um hóspede bem-vindo na própria casa de Deus e escrever profundamente em suas almas a convicção de que a maldade não oferece recompensa, pode até remotamente comparar com a alegria e prazer da casa de Deus. O salmo, irmãos, provavelmente vem de uma época em que o santuário estava localizado em Sião, como vimos no verso 7, e quando um rei governava e protegia os peregrinos. Até mesmo Saul foi chamado de ungido do Senhor, como vimos lá em 1 Samuel, capítulo 24. No entanto, irmãos, Saul era um pobre protetor do santuário e de seu pessoal. O salmo tem 3 partes, em cada uma das quais as pessoas são pronunciadas como bem-aventuradas. Veremos então no capítulo 84, entre os versículos 1 a 4, que os bem-aventurados os que habitam nos tribunais de Deus, ou seja, a música começa descrevendo a casa de Deus, o santuário central em Jerusalém. É amável e deleitoso, porque é a morada do Senhor. É por isso que a alma piedosa anseia assim, desmaia pelas cortes do Senhor. É aqui que o adorador realmente encontra o Deus vivo. Não é de admirar, irmãos, que seu coração e a sua carne cantam de alegria. O culto israelita não era de uma forma tranquila ou contida, como poderia ser, se essas crenças são verdadeiras, não é verdade? A maravilha, irmãos, é que a casa de Deus seja um lugar acolhedor. Se até o pardal encontrar um lar, e a andorinha também, então o israelita humilde e fiel não precisa temer que Deus o afaste, aqueles que habitam em sua casa. São pessoas com acesso, irmãos, constante ao santuário, e estão sempre cantando louvores a Deus, porque podem assistir aos cultos tão prontamente. Tais pessoas são abençoadas, verdadeiramente felizes. Do versículo 5 ao 9, a próxima sessão descreve aqueles que fazem a viagem a Sião para adorar em tal santuário. Eles são abençoados. Sua força está em Deus para sustentá-los no caminho. As estradas estão em seus corações, o que provavelmente, irmãos, significa que eles realmente querem ir. A peregrinação era obrigatória, mas nunca deveria se tornar mecânica ou pesada. A localização do Vale de Baca é desconhecida. Parece ter sido um lugar seco, mas os fiéis peregrinos fazem dele um lugar de nascentes, o que provavelmente significa que se deleitam com este vale tanto como se fosse regado, tão felizes por estarem a caminho. Esses peregrinos, irmãos, vão de força em força, ou seja, continuam encontrando novos níveis de força para a jornada, até que cada um apareça diante de Deus em Sião. A oração pelo rei, o escudo e o ungido fecha a sessão. Não apenas protege os peregrinos, mas é chamado a representar Israel diante de Deus, a ser um modelo de fidelidade para todo o povo. Assim, manter todo o povo servindo a Deus com segurança. Os versículos 10 a 12. Bem-aventurados os que confiam no Senhor. Essa sessão final, irmãos, descreve a pessoa que confia no Senhor.
Ela sinceramente prefere um dia na corte de Deus a 1000 em qualquer outro lugar. E ele prefere até mesmo a mais baixa tarefa de serviço na casa do meu Deus, a qualquer ganho que ele poderia ter se morasse nas tendas da maldade, isto é, moldar sua vida em oposição à aliança, talvez ao longo das linhas familiares de os gentios. Esta, irmãos, essa é a pessoa que encontra Deus como sol e escudo. Ele dá luz, dá vida e proteção, sobre quem o Senhor conceder favor e honra. Tal pessoa, irmãos, não vai confiar neles ou transformá-los em uma fonte de orgulho. Os que andam em retidão são aqueles cuja fé é genuína, que leva a uma vida que visa a vontade de Deus. Nenhuma coisa boa de Deus retém deles, porque eles estão vivendo em luz. A principal coisa boa nesse salmo é ser bem-vindo no templo. Os fiéis só podem desfrutar de outras coisas na medida em que expressam a vida dos justos. Essas pessoas são realmente abençoadas. Capítulo 85. Aqui veremos um lamento comunitário também, no momento em que Deus mostrou seu descontentamento pela infidelidade de seu povo. Talvez, irmãos, retendo a fecundidade da terra. As pessoas que cantam isso estão buscando perdão para todo o povo, pedindo a Deus que mostre o amor e a fidelidade que ele proclamou lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 6. E porque Deus é justo, isto é, confiável sobre suas promessas. O salmo termina com confiança. Êxodo, irmãos, capítulo 34, versículos 6 e 7, fornece um plano de fundo para este salmo, particularmente nos termos amor e fidelidade, e perdoou a iniquidade. O Senhor explicou seu nome a Moisés, enfatizando sua benevolência, que é onde está a esperança do povo. Muitas igrejas usam o salmo na época do Natal, a ocasião suprema em que Deus foi favorável à sua terra e falou de paz aos seus santos. Dos versículos 1 a 3 do capítulo 85, o Senhor, uma vez que nos mostrou favor e perdoou. Os verbos nessa seção, irmãos, estão todos no passado, olhando para o Deus que fez pelo povo antes. Ele foi favorável à terra, ou seja, ele a fez produzir colheitas abundantes para sustentar o seu povo. Ele restaurou a sorte de Jacó, depois de ter disciplinado o seu povo por sua infidelidade. Ele perdoou a iniquidade deles, cobriu todos os seus pecados, retirou toda a sua ira e se afastou de sua ira ardente. Como mencionado na nota sobre Salmo 85, perdoou a iniquidade, evoca Êxodo capítulo 34, também Salmo 32, para pecado encoberto. A expressão desviado de sua ira ardente, vemos que em Êxodo capítulo 32, versículo 12, parte do mesmo contexto de Êxodo capítulo 34, versículo 6. Implica, irmãos, que Deus perdoou seu povo, depois que eles se arrependeram da infidelidade e apostasia. Deus fez isso no passado por seu povo, porque ele é infinitamente bondoso e misericordioso. Amém? Versos 4 a 7. A próxima sessão apela para a benevolência que Deus reivindicou e mostrou, pedindo-lhe que nos restaurasse novamente, ou seja, afaste sua indignação para conosco. Para Deus, irmãos, estar zangado conosco para sempre seria o contrário a esse caráter relevado e revelado. Por isso o povo ora, mostra-nos a tua benignidade e conceda-nos a tua salvação. A salvação específica, irmãos, é para Deus desviar sua ira, perdoar seu povo corporativamente e reanimá-los, ou seja, renovar seu domínio genuíno sobre a aliança e tornar a terra frutífera. Amém? Versos 9
8 a 9, perdão. Agora os membros da congregação declaram sua paciência em esperar que Deus haja em sua oração. A música mudou do plural nós para o singular eu. Deixe-me ouvir. Cada membro está, portanto, fazendo essa promessa. A confiança de que Deus falará a paz ao seu povo, ou seja, ele concordará com a reconciliação que eles pediram nos versículos de 4 a 7. Ao mesmo tempo, irmãos, o salmista ora que não voltem à loucura, isto é, as pessoas que estão apelando para a benevolência de Deus devem se certificar de que seu arrependimento é genuíno e que eles realmente almejam a fidelidade e realmente não pretendem repetir a tolice, ou seja, a estupidez moral que provocou a ira de Deus. A palavra santos aqui reforça isso, pois se refere aos membros do povo da aliança, que levam a aliança a sério e andam em obediência a Deus. Portanto, amados irmãos, a força disso é para o seu povo, especialmente para os seus santos. Da mesma forma, a salvação de Deus, que eles pediram no versículo 7, está próxima daqueles que o temem, isto é, novamente, daqueles que se apegam às promessas da aliança de Deus pela fé e obediência genuínas. Amém? As pessoas, irmãos, nunca devem presumir a resposta graciosa de Deus às suas orações, como se ela viesse automaticamente. Assim enquanto os israelitas esperavam que Deus fale, eles podem avaliar a sua própria sinceridade. No versículo 9, a glória aqui é a presença especial de Deus com seu povo. Do verbo habitar é derivado um substantivo, morar, aquilo que habita. Razão pela qual a glória que habita com o povo de Deus no santuário é chamada de Shekinah. Essa morada da glória é um dom para o povo de Deus, cujo objetivo é promover a verdadeira piedade. Versículos 10 a 13, finalizando o capítulo 85. O salmo termina com a expectativa confiante de que Deus ouvirá sua oração e dará o que eles pedirem. O amor inabalável e a fidelidade se encontram, ou seja, em Deus eles estão em harmonia. A justiça de Deus aqui, irmãos, é seu caráter de manter fielmente, de uma forma fiel, suas promessas, especialmente ao seu povo. E, portanto, irmãos, garante a paz. Eles se beijam com a saudação afetuosa de parentes. O versículo 11 do Salmo 85 mantém a imagem da saudação, com sua imagem de fidelidade, brotando e justiça, olhando para baixo. Porque Deus, irmãos, tem esse caráter. Eles podem ter a certeza de que Ele honrará suas promessas. Portanto, amados irmãos, o Senhor dará o que é bom, ou seja, nossa terra produzirá seu aumento de colheitas abundantes. Tal confiança é baseada na própria justiça de Deus. Versículo 13. O Deus de Israel, irmãos, cumpre suas promessas a seu povo, perdoa e renova quando o buscam. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição dos Salmos 83, 84 e 85. Desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras por intermédio desse livro maravilhoso. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus, que o Espírito Santo de Deus venha auxiliá-los no entendimento dos textos. Amém? Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura desse livro maravilhoso. Um forte abraço.